Jesus disse para termos cuidado com os falsos profetas, falsos mestres, ensino do espírito de Jezabel e tantos outros. A devocional de hoje tem como tema Como discernir espíritos. Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao meu canal e podcast Spotify. Estamos aqui compartilhando de segunda a sexta-feira uma série de estudos devocionais da primeira carta de João. E quero te convidar a nos acompanhar nesse caminho de conhecer cada vez mais a vontade de Deus através da sua palavra. Então, se você é novo aqui ou já tem nos acompanhado, tem nos assistido, mas ainda não se inscreveu no canal, peço que o façam agora. E não se esqueçam de ativar o sininho. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você seja notificado ou notificada. Vamos lá, em 1 João capítulo 4, versículo 1, nós lemos o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O apóstolo João, depois de falar do poder na oração, do relacionamento com o Pai, orienta os cristãos a não acreditarem em qualquer espírito, mas que devem examiná-los para ver se procede de Deus. Se naquela época já havia falsos mestres, falsos profetas, imagine hoje com milhares de pessoas pregando e ensinando através da internet. Antigamente, os membros da igreja ouviam basicamente o seu pastor local, mas hoje, com o crescimento da internet, as pessoas ouvem e seguem a muitos pastores. Mas esse não é o problema. O problema levantado por João em relação aos irmãos do primeiro século, e creio que serve de orientação e advertência para nós hoje, é que devemos avaliar, examinar o que estão falando por aí. Aquilo que a gente está ouvindo, se realmente isso procede de Deus ou não. E João disse, não acreditem em qualquer espírito. Este talvez seja um dos grandes desafios da atualidade, pois vivemos numa geração de cristãos que não gostam de ler, meditar e estudar a palavra de Deus, que não gostam de analisar, de examinar se o que estão ouvindo está fundamentado nos ensinos de Jesus ou não. Preste atenção aqui no que vou te dizer. É bem verdade que uma marca de maturidade é tanto a descrença quanto a crença. É tão importante não acreditar em certas coisas quanto acreditar em outras. João parece indicar aqui que este é um problema generalizado. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus alertou sobre isso. Ele disse o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mateus 7, de 15 a 17. Aqui o Senhor Jesus está alertando os seus discípulos para vigiarem, pois vivemos e viveremos num mundo de engano, onde as pessoas serão fortemente pressionadas a se conformar com essa realidade que a gente está vivendo. Nos dias de João haviam mestres realizando certos sinais, talvez dando predições de coisas que viriam ou manifestando línguas, milagres e outras coisas semelhantes. É sobre isso que João está alertando e escreve aqui: não acreditem nesses espíritos até que você os tenha testado. Não seja ingênuo, não acredite em qualquer um que aparecer. É importante notar que existe aqui um reconhecimento muito claro do que a Bíblia ensina em todo o tempo, que por trás do falso profeta, do falso mestre, está um espírito maligno. Então, como discernir esses espíritos malignos? Então, quero apontar duas formas para analisar, duas formas que já estão interligadas. A primeira delas é relacionamento com o Espírito Santo. Jesus disse: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. João 15, versículos 16 e 17. Jesus enviou o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Portanto, quanto mais o conhecermos, quanto mais aprendemos sua forma de se manifestar a nós, mais viveremos na verdade e, consequentemente, mais discerniremos os espíritos falsos que estão por aí. Agora, olha só, assim como ele fala por meio das pessoas,
Os espíritos malignos também falam por meio das pessoas. Quando você ouvir homens e mulheres falando sobre princípios ou valores religiosos, não engula ingenuamente tudo o que eles dizem, especialmente se estão expressando algo atraente sobre o amor, a preocupação com os outros. Questione, examine, pois esta é uma abordagem usual do falso. Pode parecer bonito e emocionante, mas examine, pergunte ao Espírito Santo se o que você está ouvindo vem da parte de Deus. Parece-me que nos dias de João, Pedro, Paulo, havia um reconhecimento generalizado da existência de espíritos malignos atuando por meio das pessoas. Lemos muito dessas advertências em suas cartas no Novo Testamento. Parece-me que esse tipo de ensino era muito fácil de ser aceito do que nos dias atuais. Prova disso é que mal se ouve a esse respeito hoje em dia, não é? Será que as pessoas são intelectualmente incapazes de aceitar esse tipo de orientação hoje? Mal se fala de pecado. Imagine falar do ensino de falsos mestres e falsos pastores, falsos profetas. Imagine falar contra o ensino de Jezabel, um espírito maligno que age tão fortemente no meio da igreja. Como resultado disso, a igreja se expõe sem qualquer defesa ao controle desses espíritos malignos. Acorda, igreja. Não seja tolerante ao ensino desses espíritos. Vamos conhecer e nos relacionar mais e mais com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Segundo, conheça a palavra de Deus. Erramos por falta de conhecimento, por falta de relacionamento com o Espírito Santo, que é quem nos revela a palavra, e por não confiar no Senhor naturalmente. Jesus disse a um grupo de religiosos, chamado ali de saduceus, como pode nos dizer: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Por isso, se vamos seguir as palavras de Jesus Cristo, devemos aceitar o que ele diz ser a explicação do poder por trás do mal no mundo. Ele deixa claro que vem de uma série de espíritos malignos. Parte da cegueira de nossa geração é um resultado direto de pessoas em seu orgulho dizendo: eu rejeito todo conceito de espíritos malignos e demônios. Eu diria que a cegueira dessa atitude impede qualquer defesa contra ela. Se quisermos ser cristãos, devemos olhar para o mundo como Cristo o vê. Devemos reconhecer que as falas, pregações, ensinamentos, sejam eles de professores em seminários, pastores em igrejas, youtubers, podem ter influências de espíritos malignos por trás. O que fazer? Conhecer cada vez mais a palavra de Deus e ter cada vez mais relacionamento com o Espírito Santo, pois somente assim iremos discernir de onde vêm as palavras que estamos ouvindo. Que possamos conhecer mais profundamente o que diz a palavra do Senhor. Que nossa oração nesse dia seja: Senhor, ajuda-me a reconhecer que vivo em um mundo hostil. Ensine-me a não ser ingênuo, engolindo cada palavra dita a mim. E ajuda-me a conhecer mais a sua palavra e ser mais sensível ao mover e às impressões do teu Espírito Santo, para assim não cair nos ensinos do espírito maligno. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te abençoou, deixa aqui seu like, compartilhe aqui aquilo que Deus chamou sua atenção e manda o link desse vídeo aos seus amigos e conhecidos, nos grupos de WhatsApp que você tem, que você faz parte. Um grande abraço, que Deus te abençoe nesse dia.